Fala aí pessoal, beleza? Um videozinho aqui sobre a suspensão semiativa. A GS 1200, a BMW, ela tem uma suspensão semiativa. Eu vou falar dela, mas a suspensão semiativa ela vale para todas, carro, moto, né? Então é uma suspensão que ela está vindo cada vez mais. Bom, eu tenho a suspensão semiativa, tenho a suspensão ativa, tenho a suspensão passiva e tenho suspensão reativa, tá? Vou falar da semiativa, depois eu falo da suspensão ativa. A GS 1200 ou a suspensão ativa, ela trabalha com uma válvula magnética. Ela não tem clique, não é um motorzinho que roda o clique e abre o clique, não. Ela tem uma válvula solenoide dentro da válvula. E essa válvula solenoide, ela trabalha como se ela regulasse a passagem de óleo, né? Como se tivesse um bypass que ele se autorregulasse. Tá? Eu fiz aqui um diagrama, 3 diagramas que acontece nessas suspensões. Não importa se é 3, pode ser 5, pode ser 4. Eu dou um comando para ela de uma suspensão mais macia. Dentro dessa suspensão mais macia, ela se altera. Ela fica mais macia ou mais dura. Esse diagrama aqui, para quem trabalha com suspensão, para quem se interessa em preparação, você tem que entender isso aqui. Ó. Esse aqui é um modelo de diagrama muito usado em coeficiente de amortecimento. Aqui ó, eu tenho uma escala de força, tá? No eixo Y, no eixo X eu tenho uma escala de velocidade. Porque o amortecedor, o amortecedor hidráulico, ele amortece por velocidade. Eu aumento a velocidade e ele aumenta a restrição. Eu tenho, de vez em quando eu faço medições de mola. A mola, ela é por deslocamento e por força, né? Já o hidráulico não. Aqui eu tenho uma escala de força, de velocidade. Então eu vou aumentando a velocidade, a força vai aumentando, tá? Aqui é o retorno, seria a mesma coisa, ele acompanha, né? Eu aumento a velocidade, o retorno vai endurecendo. Se você pegar um amortecedor e fizer com ele devagarzinho, o óleo vai passar, né? Se você apertar de uma vez, conforme você aumenta a força, ele restringe a passagem. Por isso que ele amortece. Por que tem essa curva aqui, chega aqui, ele se estabiliza? Ele para de aumentar a força de restrição que ele tem. Porque aqui é como se a válvula já tivesse abrindo tudo. Então, quando a válvula ainda está, a laminação ainda está, quando eu estou tendo uma certa restrição, eu estou subindo, tá? Essa curva aqui está subindo. Quando abre tudo, quando ela não tem mais, ela perde a capacidade de restringir, conforme vai aumentando, né? Veja que aqui está aumentando a velocidade. Daí ela pega e para de aumentar a restrição, ela pega e se estabiliza. Não que ela não tenha, ela somente se estabilizou. Então ela somente se estabilizou. Então na GS ela tem o modo soft, ela tem o modo normal e ela tem o modo hard. Aqui ó, no modo normal ela estaria mais dura, né? Ela veio mais alto aqui, ó, a escala de força até ela se estabilizar. No retorno também. E aqui no modo hard também. Porém, essa válvula, essa válvula solenoide, ela passa um fiamento, né, um fio dentro da haste, e ela é ligada no módulo central, que é um software, né? E nesse módulo, ele está ligado os freios ABS, ele está ligado o contra-giro, ele está ligado a velocidade, está ligado às marchas. E o que acontece? Independente da posição que ele esteja, ele reage, ele tem uma margem que ele reage. Então veja bem, eu venho correndo e freio, né? Automaticamente o modo, ele entende que freou, que a moto freou da frente, ele manda um sinal para o amortecedor dianteiro, onde ele endurece, ele muda essa resistência, ele muda esse diagrama. E se freou, ele endureceu, né?
Daí na parte traseira, se eu já soltar o freio e acelerar de uma vez, eu jogo carga para a traseira e ele entende que ele tem que endurecer a traseira. Então ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Ou seja, ele tem uma margem que ele tem uma margem que ele endurece e amacia dentro dessa situação como sendo soft. O modo normal e o modo hard também, mesma coisa. Então o que acontece? Ele faz isso. Meio feio, né? Então eu posso apagar isso aqui, ó. Eu posso apagar. Esse diagrama aqui, bom, eu estou no modo soft. Ele entende que, mesmo no modo soft, ele tem um percentual que ele endurece, que ele amacia, conforme ele recebe comando do freio ABS, do conta-giro, da velocidade. Ele vai, se eu pego uma rodovia, mesmo no modo soft, eu começo a aumentar a velocidade, ela entende que ela vai endurecer. Tá? Se eu pego uma pista esburacada, que eu diminuo a velocidade, eu uso o freio, eu dou giro, eu tiro o giro, ele entende que ele tem que amolecer. Tá? É uma inteligência que tem, né? É um software. Aqui no modo normal é a mesma coisa. No modo normal, tá? Mesmo no modo normal, quando eu frear, ele vai endurecer a dianteira. Quando eu acelerar de uma vez, ele vai endurecer a suspensão traseira. E no modo duro, né? No modo hard, é a mesma coisa. Tá? Então, esse diagrama, ele, para você que se interessa em preparação, tatua isso aqui, né, na mente, porque o que voga no amortecimento é o coeficiente. Como você chega no melhor coeficiente, é relativo, porque não existe o melhor para tudo. Então, ela se altera. Tá? A questão da suspensão traseira, ela ter uma pré-carga automática, ela também é semi-ativa. Ou seja, ele tem um sensor de deslocamento, porém, ele recebe um comando eletrônico, mas o movimento dele é eletromecânico, tá? É através de um motorzinho mesmo. Esse é eletromecânico. Então, a eletrônica, ela é a válvula solenoide, ela não tem clique, e ela trabalha com esse diagrama aqui. Tá? Então, por isso, ela é semi-ativa. Qual que é a diferença da suspensão semi-ativa para a suspensão ativa? O que acontece? A suspensão ativa elimina tudo isso. Tá? A suspensão ativa, ela trabalha sozinha. Ela entende sozinha. Então, quando nós vimos falar sobre a suspensão ativa, quando eu vi a primeira vez, foi na Williams, né, na Fórmula 1. Ela é pré-programada, ela age sozinha. Então, ela independe de amortecedor, ela pode deixar de um lado mais duro, de um lado mais macio, ela reage. Então, o pessoal, eles andavam na pista, fazia a leitura, né, onde que tinha mais força, onde que não tinha, e programava a suspensão, ela agia sozinha. Então, a suspensão ativa, normalmente, ela não tem mola, ela é por atuador. Então, se ele vai fazer uma curva para cá, ela gera mais força de rolagem para cá, ela endurece tanto a mola como o amortecedor. Porém, não é mola helicoidal, então é um atuador mecânico. Então, a gente via lá no box da Fórmula 1, né, o carro fazendo assim, sozinho, então aquilo é uma suspensão ativa. Hoje em dia já sai suspensão ativa com câmera, que faz a leitura do solo, né, ela faz uma leitura numa determinada distância, e a suspensão se autoprograma, e se tem ondulação, se tem buraco, ela se autoprograma automaticamente antecipado. Então isso faz ela ser uma suspensão ativa. Tem um amortecedor de direção, que tem esse comando semiativo.
amortecedor de direção, que ele tem uma válvula solenoide. Essa válvula solenoide ela é muito usada em projetos que recebem comando eletro ou eletrônico, porque ela responde, ela abre e fecha a passagem, né? Então isso na hidráulica ajuda muito. E a suspensão semiativa está vindo muito e a gente é bom ir conhecendo, né? A suspensão passiva é essa aqui que a gente trabalha, né? Essa é uma suspensão passiva, ou seja, ela está lá, ela já tem uma programação nela fixa, né? Ela não se altera nem nada, mesmo tendo clique. Quando eu tenho uma suspensão de clique, ou eu estou aqui, ou estou aqui, ou estou aqui, né? Ela não tem essa capacidade de se autorregular, né? Eletronicamente. Essa aqui da AGS, ela se regula eletronicamente. Ela depende de comando. Ela depende do comando do freio, do contra-giro, da velocidade, das marchas, enfim. Ela depende de um comando, dentro desse comando, ela se altera numa faixa assim. Por isso ela é caracterizada semiativa. Bom, a passiva é essa, mesmo sendo da importada, que tem a regulagem, ela é uma suspensão passiva. Bom, tem a suspensão reativa. De todas, a reativa é a que eu acho mais interessante. Eu não vou falar dela aqui, mas eu tenho até um projeto de suspensão reativa. Ela simplesmente reage conforme a necessidade. Teve carros de Fórmula 1 que já teve suspensão reativa. Bom, mas esse aí vai dar um tema de um vídeo, não de Fórmula 1, mas de moto mesmo, né? Que eu quero mostrar uma suspensão reativa na prática, como que é o comando dela. Beleza? Tem suspensão reativa com comando eletrônico e tem suspensão reativa com comando mecânico. Então, eu acho mais interessante com comando mecânico. Beleza? Então, a AGS não é por clique, ela é uma suspensão semiativa. Ela mesmo no modo soft ou normal ou hard, ela trabalha numa margem assim. Você que trabalha com suspensão, não se esqueça de coeficiente de amortecimento. Nada mais é do que uma função. Tá? Aqui é um eixo XY. Então, se eu tenho independente de qualquer moto, eu tenho lá uma válvula original, então ela tem uma curva aqui. Esse vídeo aqui é bom que ele vai dar base para outros vídeos que eu vou fazer. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre dinamômetro de amortecedor, que daí as pessoas vão entender mais por que você consegue alterar, fazer qualquer curva com a válvula original, que isso é uma falácia. Então eu tenho aqui um diagrama, tá? Eu posso ter um diagrama assim, que seria uma curva, eu tenho estágio e etc. Né? Então, entenda um pouco disso que vai te ajudar bastante. Firmeza? Então, valeu, até mais. GS 1200 ou semiativo. E aí, beleza? Valeu, se inscreva no canal, dá um like.